Graça e paz conectados, Kids! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a pastora Vanessa. Eu sou a pastora Cris. Eu sou a tia Tamara. E hoje nós estamos aqui para trazer uma palavra abençoada para você. Você tem medo do quê? Nós vamos falar hoje a respeito do medo. Você tem medo de alguma coisa? Tanta coisa acontecendo nesse mundo, né? A gente ouve falar de coronavírus, de que não pode sair de casa e quando sair de casa tem que se proteger e que tem que lavar as mãos toda hora. Bom, hoje nós vamos trazer então algumas dicas para vocês e vamos ver como que as tias estão se protegendo quando elas precisam sair de casa. Mas lembre-se, só é para sair de casa quando necessário, hein? Fique em casa. Fique em casa. Vocês podem nos ajudar, meninas? Sim. Então, a primeira dica é, se você precisa sair de casa, você tem que proteger a sua roupa, porque o vírus ele pode grudar na sua roupa. Então nós temos uma forma de proteger. Uma bela capa, ela protege a sua roupa. Se você não tiver uma assim, pode pegar a saca de lixo da mamãe e colocar. Segunda dica, Tamara. Segunda dica, nós temos que colocar as luvas. Vamos lá. Tadã! Mãos protegidas. Terceira dica que eu tenho para falar para vocês. O mais importante que está falando direto na televisão. Todos nós temos que usar uma máscara. Fazendo assim, vocês estão protegidos. Se você tem um estilo legal, você sai igual eu. Se não, você pode sair igual a Tamara. Quarta dica, não se esquecendo principalmente dela, o álcool em gel. Tadã! Tadã! Estamos protegidas. Estão protegidas até demais, né? Tá um pouco exagerado, vocês não acham? Não. Porque o mundo tá todo mundo morrendo. Você não tá assistindo televisão? Tô com medo, pastor. Tô com medo. Calma, não precisa de tanto medo assim. É justamente por isso que nós estamos aqui hoje, ok? Não precisa de capa, capacete, nada disso, gente. Simplesmente uma máscara para tampar a boca e o nariz. Só isso, nada mais. Lavar as mãos com água e sabão e o álcool em gel. Claro, se você estiver na rua, não tem como lavar a mão com água e sabão. É só isso. Era só isso? Só. Será que dá pra... Dá. Já pode? Tcharam! Agora sim nós estamos protegidas. Ela não pode falar, pastora, que ela tá com a máscara do silêncio. É verdade. Muito bem, meninas. Parabéns. Muito obrigada. Agora vocês estão protegidas e com estilo. E a sua, pastora? Eu também tenho a minha máscara. Opa. Muito bem. Então a dica é: fique em casa. Bom, pessoal, agora que as meninas já foram, eu posso tirar minha máscara, porque agora nós estamos protegidos, e para falar melhor com vocês. Então, o tema da nossa palavra hoje é medo. Você tem medo de quê? A gente tem medo de muitas coisas, na verdade, né? E o coronavírus é uma das coisas que nos dá um medinho, né? Porque a gente não tá vendo, é um medo imaginário, na verdade. Se a gente for buscar o significado da palavra medo ele é aquela sensação de que algo perigoso vai acontecer. Isso pode ser algo real ou imaginário. Na verdade, nós não deveríamos ter medo das coisas, nós deveríamos ter temor. A palavra de Deus diz que nós devemos ter temor a Deus e também devemos ter temor a algumas coisas. Mas qual que é a diferença de medo e temor? Então, o medo é algo que eu não vejo e é aquela sensação de que algo ruim vai acontecer. Igual, por exemplo, quando a gente vai ao médico e aí a gente precisa tomar uma injeção e a gente já começa a sofrer antes, sabe? Nem sentiu ainda a picadinha da agulha e a gente já sente o medo? Então é isso. Agora, o temor é quando a gente
respeita e obedece. Então, quando a palavra de Deus fala que a gente precisa ter temor a Deus, a gente precisa respeitar e obedecer o que a palavra de Deus diz. Então, num momento como esse que nós estamos vivendo, nós precisamos ter temor ao que as autoridades nos dizem. Então, se eles recomendam que a gente saia de casa de máscara e que fique em casa, todas as coisas que estão sendo faladas, se a gente respeita e obedece, nós estamos tendo temor. Então, essa que é a diferença do medo e do temor. Então, nós devemos temer e não ter medo, ok? E aí, eu vou contar para vocês a história, então, de uma pessoa que acho que vocês conhecem. Já ouviram falar de Pedro? Pois então, Pedro, ele andou sobre as águas com Jesus. Vocês conhecem aquela passagem que Jesus anda sobre as águas? Pois então, só que o que aconteceu? Pedro, ele poderia ter cruzado um pouco mais aquele mar se ele não tivesse tido medo. Mas ele teve medo porque um forte vento veio e ele não confiou muito que realmente ele conseguiria cruzar aquelas águas com Jesus. E aí ele gritou por socorro, ficou com medo. Vamos ler na palavra? Nossa palavra hoje está lá então em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 23. Então, está aqui. Mateus 14, 23. Diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Olha só que Pedro corajoso. E Jesus respondeu: venha! Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Vocês viram só? Jesus falou assim: Pedro, vem, pode vir comigo. Não tenha medo, sou eu. E aí Pedro pegou, saiu do barco e começou a andar. Começou a caminhar por sobre as águas. Só que por causa do vento, ele teve medo. Ele não confiou plenamente naquilo que Jesus tinha falado para ele. E aí ele começou a afundar. Só que Jesus estava ali do lado dele. Jesus pegou ele pela mão e o levantou. E assim na nossa vida, quando a gente tem algum medo, às vezes a gente deixa de viver alguma experiência super legal. Imagina só, andar sobre as águas. Imagina quantas coisas nós não perdemos na nossa vida por causa do medo. Às vezes a gente tem alguma oportunidade, mas a gente deixa de ir porque a gente tem medo. Então não devemos ter medo. Lembra, diferente é o temor. A gente tem que respeitar e obedecer, certo? E Deus, Ele tem o melhor pra gente. A gente não precisa ficar apavorado por causa da situação que nós estamos vivendo. A gente precisa só confiar em Deus e fazer aquilo que as autoridades estão pedindo para nós fazermos. E lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, fala que Deus ele não nos deu espírito de covardia. Covardia e medo tá na mesma, certo? Então, vamos ler aqui na palavra. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se nós somos filhos de Deus, então nós não temos espírito de covardia. Nós temos coragem, temos poder, temos amor e equilíbrio. Então, nesse momento que você está na sua casa, com a sua família, não pode sair, seja corajoso, não tenha medo. Fique em casa, mas
faça alguma coisa nova. Estude, aproveite para aprender a palavra de Deus, né? Então vamos aproveitar o tempo para fazer algo que vai fazer bem pra gente. E a melhor maneira de nós absorvermos, de nós adquirirmos esse conhecimento e entendermos que a palavra de Deus é a verdade, é estudar a palavra. Então você está com muito tempo em casa. Agora você já deve ter começado a estudar, ou ainda não voltaram às aulas também online, que algumas pessoas vão fazer. Mas se você não tem a aula online, aproveita. Se você ainda não sabe ler, pede para a mamãe ler para você a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Se a palavra de Deus é a verdade, diz para a gente não ter medo, então fique tranquilo na sua casa. Não tenha medo. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido essa palavra e que vocês recebam no coração de vocês essa verdade. Sejam corajosos. E agora eu quero orar com você. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Deus. Eu te agradeço, Deus, inclusive pelo momento de confinamento que o Senhor está proporcionando pra gente, Pai. Obrigada porque nós estamos em casa e porque nós sabemos que estamos num lugar seguro, que foi um lugar que o Senhor preparou para nós ficarmos. E que nós possamos, ó Deus, contigo passar por este período e por tudo aquilo, Deus querido, que vier de ruim nas nossas vidas, nós possamos estar com o Senhor, Pai. Que nós não tenhamos medo, mas que possamos entender, ó Pai, que o temor ao Senhor é a melhor coisa que temos para as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Deus. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém? Então, lembre-se, fique em casa e se precisar sair, use máscara. Lave as mãos, álcool em gel, beijo no coração. Deus...